Senhores passageiros, trem com destino a 1925 já está pronto para sair. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a embarcar comigo nessa viagem sensacional até o ano de 1925. Em 1925, a vida do brasileiro era marcada por uma série de desafios e características específicas. A maioria da população vivia em áreas rurais e dependia da agricultura para a subsistência, com o trabalho nas fazendas sendo uma parte fundamental do cotidiano. As condições de trabalho eram frequentemente árduas e os ganhos muitas vezes escassos, especialmente para os trabalhadores rurais. Nas cidades, a industrialização estava em ascensão, o que começava a alterar o modo de vida urbano. No entanto, a maioria das pessoas ainda vivia em condições precárias, com habitações muitas vezes insalubres e falta de infraestrutura básica, como saneamento e eletricidade, por exemplo. A educação ainda era limitada, com poucas oportunidades de acesso à escola, especialmente para as classes mais baixas. A saúde pública também era um desafio, com doenças infecciosas frequentemente se espalhando devido às condições de vida precárias e à falta de acesso a cuidados médicos adequados. Do ponto de vista político, o Brasil ainda passava por um período de instabilidade, com revoltas e conflitos entre diferentes facções políticas, como os tenentistas e o governo central. Essa instabilidade política, por muitas vezes, contribuía para a incerteza e a insegurança na vida cotidiana das pessoas. E agora vamos aos fatos que marcaram o mundo. John Baird, engenheiro escocês, realiza a primeira transmissão televisiva de um objeto em movimento. O seu sistema de 240 linhas de varrimento mecânico foi adotado de modo experimental pela BBC de Londres, até ser substituído pelo sistema de 405 linhas da Marconi. É feriado pela primeira vez no Brasil. O presidente Arthur da Silva Bernardes decreta o 1º de maio feriado nacional. E o brasileiro, além do comércio, agora também a indústria e o banco, já pode gozar de 15 dias de férias ao ano. No Rio, Irineu Marinho funda o jornal O Globo, que anos mais tarde se tornaria um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. A maior companhia norte-americana de automóveis, a General Motors, inaugura uma fábrica em São Paulo e começa montando 25 carros por dia. A empresa inicialmente operava em casas alugadas, no bairro histórico de Ipiranga, em São Paulo. Vamos falar agora dos levantes de um movimento conhecido como tenentismo, que ocorreu inicialmente em 1924, se estendendo por 1925. No dia 11 de abril, tenentes gaúchos encontram-se com paulistas em Porto Santa Helena, Paraná, e unificam suas tropas. No dia 12 de abril, Prestes decide praticar a guerra em movimento, até a queda do governo de Arthur Bernardes. A brigada é reestruturada e formam-se duas divisões: a gaúcha, sob o comando de Prestes, e a paulista, chefiada por Juarez Távora. No dia 27 de abril, as duas brigadas invadem o Paraguai e iniciam a marcha em direção a Mato Grosso. No dia 10 de junho, Prestes assume a chefia do Estado-Maior e torna-se o verdadeiro líder das forças rebeldes, que será conhecida como Coluna Prestes. No dia 31 de dezembro, Juarez Távora, um dos líderes do movimento, era preso em Teresina. No dia 27 de abril, era inaugurada a sede do Senado, o Palácio Monroe. O projeto do coronel Francisco Marcelino de Souza Aguiar, arquiteto e engenheiro militar, que sucederia Pereira Passos como prefeito do Distrito Federal, foi inicialmente pensado para ser o pavilhão brasileiro na Feira Mundial de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. O pavilhão da Jovem República dos Estados Unidos do Brasil, em estilo eclético, ganhou a medalha de ouro de melhor arquitetura da exposição, derrotando outros 50 pavilhões. Reza a lenda que o pavilhão teria sido desmontado, transportado de navio e remontado no centro do Rio de Janeiro. Essa história é mais um dos muitos mitos inventados sobre o Monroe. Esse era o plano inicial, mas nunca aconteceu. Devido a enormes atrasos do governo brasileiro,
foi montada em St. Louis uma estrutura que, apesar de baseada no projeto original, não era maciça, era quase cenográfica, feita de madeira e cal. Apenas a cúpula metálica foi de fato trazida para a capital federal. Sua primeira finalidade foi sediar a terceira Conferência Pan-Americana, em 1906, como pavilhão de eventos. O Palácio Monroe foi assim batizado pelo Barão do Rio Branco, em homenagem ao presidente norte-americano James Monroe, idealizador do Pan-Americano e da doutrina Monroe. Entre 1914 e 1922, o Monroe, ou como era dito, Monroe na época, foi sede provisória da Câmara dos Deputados, enquanto não terminava a construção do Palácio Tiradentes. Em 1925, tornou-se o Senado Federal e, alguns anos após a transferência da capital para Brasília, em 1960, tornou-se sede do Estado-Maior das Forças Armadas. Na década de 70, o palácio estava decadente, mal cuidado e sua fachada havia sido profundamente alterada. Pouco restava do esplendor de outrora. Em 72, o arquiteto Paulo Santos, conselheiro do IPHAN, havia proposto o tombamento de vários imóveis históricos no entorno da Cinelândia, incluindo Monroe. O modernista Lúcio Costa emitiu parecer no IPHAN contrário ao tombamento do palácio. A população, apaixonada pelo Monroe, protestou como pôde naqueles tempos. Destacou-se uma campanha liderada pelo Jornal do Brasil, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e pelo Clube de Engenharia, obtendo 162 assinaturas de figuras notáveis e dando início a uma ação popular que não deu em nada. Enquanto isso, o jornal O Globo fazia uma campanha pró-demolição quase que diariamente, com apoio do arquiteto Lúcio Costa, que chegou a chamar o Monroe, em seus editoriais, de monstrengo da Cinelândia. Na época chegou-se a cogitar que o palácio iria atrapalhar a construção do metrô, o que de fato não aconteceu, muito pelo contrário, eles conseguiram fazer do lado dele. Tudo se falou do Monroe, inclusive que, sei lá por que razão, o palácio atrapalhava o trânsito e até mesmo que ele prejudicava a visão do monumento aos pracinhas. Iniciada a demolição em janeiro de 76, em poucos meses, o antes majestoso e elegante Monroe seria reduzido a escombros. Os materiais de sua demolição, desde o entulho até o mármore, foram comercializados pela própria empresa que obteve a licença de demolição. Hoje, a maioria dos que passam pela Praça Mahatma Gandhi, sítio histórico do Palácio Monroe, nem sequer suspeitam de seu passado glorioso. Nela, um chafariz imperial, belíssimo, porém sempre seco e sujo, usado pela população de rua para as necessidades básicas, e debaixo da praça, um estacionamento subterrâneo que, antes da pandemia, vivia sempre lotado, uma lucrativa e conveniente concessão ao empresariado, onde antes se decidia o futuro do coletivo do país. Voltando a 1925, nesse ano aconteceu uma importante exposição de automóveis na cidade do Rio de Janeiro. A seguir, trechos do jornal O Globo a respeito dessa famosa exposição. Abre aspas. Vivia-se em 1925 uma euforia automobilística nas regiões civilizadas do país. No espaço de um ano, as importações de automóveis haviam saltado de 2.772 para 12.995 unidades. Ao mesmo tempo, as estradas de rodagem simplesmente não existiam. A construção da Rio Petrópolis, por exemplo, vinha sendo retardada. No discurso de abertura da exposição, Francisco Sá, o ministro da Aviação, se referiu ao nosso país tão longe de qualquer produção industrial de automóveis, mas era preciso estimular importadores e obras viárias. Daí o Automóvel Clube ter promovido a mostra. Fecha aspas. Além da Ford, General Motors e Chrysler, vieram marcas hoje pouco lembradas, como a Gray, Packard e Hudson Excel. As europeias estavam representadas pelas italianas Itala e Lancia. O navio que traria os aristocráticos hispano-suíça atrasou. A Ford fez uma linha de produção especialmente para o evento e montou dezenas de modelo T ante olhares de moças de sombrinha. Mas as maiores atrações para o Rio Elegante eram as corridas diárias numa pista à beira-mar, aproveitando a área aterrada após o desmonte do Morro do Castelo. Cavalheiros formavam uma compacta massa para apreciar as provas. Numa das provas, a Bugatti de Júlio Moraes fez a média de 108 km por hora. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando,
Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por obséquio, se inscreva!